Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. O Mengo tomou um chocolate do Bragantino e o Mauro César esculachou. Fique com o vídeo, com os créditos do All Sport. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações, ativa o sininho e tamo junto. Mauro, vamos ao Flamengo, porque ontem foi um desastre, né? Tomou de 3-0, podia ter sido mais, teve o Pulgar expulso. Não parecia nem o mesmo time que tinha emendado 5 vitórias seguidas. Irreconhecível. Time pré-data FIFA. Foi um... O que aconteceu, enfim? Essa é a pergunta que o Leonardo Jardim não soube responder com propriedade na coletiva, né? Ficou 10 dias com o time, claro, sem jogadores que foram para as seleções, mas esses, em maioria, também não estiveram disponíveis para ele ontem, né? Então, essa rapaziada que jogou foram os caras, basicamente, com os quais ele pôde contar durante todo esse período, e tudo estava errado ontem. Tudo. É difícil até enumerar, porque nada o Flamengo fez direito ontem. Uma postura inadequada, um time nada competitivo, cometeram erros crassos. O primeiro gol, por exemplo, a bola quando vai ser lançada pelo... Assim, eu estou até num debate com um colega que é mais da turma do Tatiquense, e tem 1001 explicações acadêmicas para algo, para mim, que é básico, que a gente vê no futebol desde sempre. Que é quando o jogador percebe que todos seus companheiros estão à frente do atacante adversário, ele dá um passo à frente e coloca o sujeito em impedimento, mesmo que não seja esse o plano. Não estou aqui a defender uma linha de impedimento naquele cenário, mas se você percebe, opa, peraí, o cara está na frente, eu sou o cara que estou dando condição, a bola vai ser lançada, antes do lançamento eu já me projeto. Isso é inteligência de jogo, é o básico. E o Ayrton Lucas, que é um jogador com muitas limitações, aliás, o senhor José Boto não procura o outro lateral e negociou o Vinha também, que não vinha bem, né? Até pela parte física, etc. Está lá no River Plate também na reserva. E ele dá condições para o Pita, que faz um golaço, um gol espetacular, né? Ali o Rossi não tem culpa nenhuma. O Rossi, aliás, foi o único que se salvou com boas defesas no decorrer do jogo. No segundo gol, o Gabriel finaliza sem ninguém proteger a cabeça da área. E até eu conversava com o colega Vitor, o falso 9, ele estava dizendo que antes do jogo ele fez um estudo e percebeu que o time do Bragantino já tem alguns gols no campeonato com escanteio batido curto, buscando justamente esse posicionamento. O Leonardo Jardim não sabia, o falso 9 sabia, ele não sabia, né? Os jogadores dele não sabiam, ou então esqueceram. Então, assim, erros básicos. E aí vem a questão do Pulgar, que é um jogador viril / violento, sem dúvida alguma, mas que ontem não foi nem uma questão de virilidade jogando bola, ele deu um soco. Ele bateu. Quer dizer, o que esse cara tem na cabeça? E alguns torcedores estavam preocupados recentemente porque a multa dele ficou mais baixa. Jogador com mais de 30 anos, com uma multa de 6 milhões, se aparecer algum doido que queira pagar, que leve. Ora, bola, isso é uma ótima venda. Evidentemente, seria uma ótima venda. Então, assim, fica um apego a certos jogadores cujo comportamento tem que ser questionado. Na final da Libertadores, ele poderia correr o risco de expulsão, como também o Rafael Veiga, que foi pouco falado. Os dois poderiam ter tomado cartão vermelho. Quer dizer, um jogador que comete esse tipo de coisa, mais de uma vez, e o que faz o senhor José Boto? Essa é a grande pergunta. O senhor José Boto, quando da demissão do Felipe Luiz, desvazou, né? Vazaram isso aí, que ele foi lá, conversou com os jogadores, falaram que eles estavam não respeitando a liberdade que o Felipe dava para eles, que não tinha concentração e tal. E o que ele fazia nesse momento? O que ele fez para cortar esse negócio? E agora, o que ele vai fazer com relação a esse atleta que colocou o time, decretou a derrota? Porque no começo do segundo tempo, 3 minutos, 11 contra 11, se você consegue fazer um gol, volta para o jogo. Nesse cenário, gente, um ponto vale muito, como foi contra o Corinthians, de novo com o jogador expulso ali injustamente. Mas dessa vez, expulsão mais do que justa, por uma inconsequência de um jogador que foi extremamente responsável e que não pode ficar em branco isso, não pode ficar. Hoje, pelo que apurei, o presidente do clube vai no CT, vejamos se vai ter algum tipo de conversa com os jogadores. 2 atletas, eu acho que são muito importantes nesse contexto para mudar esse cenário, e eles manifestaram a sua indignação depois do jogo. O Jorginho e principalmente o Danilo, que estava bem pé da vida, né? Eu acho que esses caras são caras que podem fazer o bem ali, porque para eles é novidade, né? Essa flamengada ridícula, especialmente para a Bragança Paulista, que já aconteceu outras vezes, em 23, o São Paulo era o técnico, foi 4-0. Também voltando de data FIFA. E curiosamente foi a única derrota em 20 jogos, até o auxiliar dele socar o Pedro e a temporada ir para o espaço. Então, tem muita coisa errada, muita coisa. O técnico tem responsabilidade, os jogadores têm responsabilidade, o diretor tem que mostrar o que veio. O que o senhor Boto veio fazer no Flamengo?
gastou mais de 110 milhões em contratações. 110 milhões de euros em contratações. Tá? Se você contar as luvas de alguns jogadores, vai dar mais de 110 milhões de euros para contratar o Emerson Royal por 9 milhões, para não procurar um lateral esquerdo, e não tem um centroavante, além do Pedro, uma partida patética também, embora o Ayrton Lucas, de novo ele, né, não tenha passado uma bola para ele no começo do jogo que deveria ter cruzado. E nisso tudo eu quero falar também de Lucas Paquetá. Se o senhor Lucas Paquetá acha que vai à Copa do Mundo fazendo firulinha e jogando essa bola ridícula, acho que vai ficar decepcionado. Tá? Esse jogador era para ter chegado ao Brasil, já que ele queria tanto voltar, sair da Inglaterra, faminto, com fome, e não jogando da maneira que está jogando. Patética a atuação de Lucas Paquetá, tá? Não acho ele um bagre, um mau jogador, muito pelo contrário, mas ele tem que ser muito questionado. Um jogador que carrega um selinho, uma etiqueta no pescoço de 42 milhões de euros, o mais caro da história do futebol brasileiro, não tem o direito de jogar o que ele jogou ontem, ou não jogou. Não tem, vou repetir, o direito de fazer uma partida patética como fez ontem. Simples assim. Pediu para voltar, o Flamengo fez um esforço, contratou de volta, então ele tem que fazer a diferença no sentido inverso do que ontem, porque ontem não teve nenhuma diferença. Então o que aconteceu ontem foi grave, muito grave, e vejamos como o Boto e o BAP também, que é o presidente, vão reagir. O BAP já falei no começo do programa, agora estou falando mais do Boto, mas são os dois que têm que tomar controle da situação. E vale lembrar que houve uma espécie de um movimento até, nas últimas semanas, quando o time estava vencendo, de exaltação de Leonardo Jardim, que nisso estava embutido, eu percebi dessa maneira, tá? Uma espécie de, olha, agora temos um técnico, né, mais top. O técnico do Flamengo do ano passado, que saiu demitido esse ano, e que pese ter também responsabilidade da má fase do começo de 2026, ele é top aqui no Brasil. O Filipe Luiz é top. Porque ele ganhou a Copa do Brasil, Carioca, Taça Guanabara, Supercopa, Brasileiro, Libertadores, e aquelas 2 taças lá que eles dão lá no Catar, né? Aqueles 2 jogos. E só perdeu o PSG dos pênaltis. E ganhou do Chelsea, campeão da Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. Não é pouco. Não é pouco. Então o Flamengo tem um ótimo técnico, que ontem foi muito mal, mas o anterior também é muito bom. É bom pra cacete. Boa, Mauro. Trajano, eu queria te... Juca e Trajano. O Juca ia falar agora. Não, é que hoje eu estou discordando do Mauro. Mauro, eu achei que o Rossi falhou nos 3 gols. 3 gols? Um por estar muito adiantado, o outro, embora o chute tenha sido bem dado e forte, ele podia ter chegado na bola e tocou nela, e na cabeçada, que também foi forte, mão de alface. Depois fez 2 defesaças, sem dúvida. Mas não achei o Rossi numa noite feliz. Não achei. Juca, mas não dá pro goleiro jogar enterrado debaixo da trave, né? Pois é, mas... Ele tá na posição normal de um goleiro, não tem como. Ali o erro da linha defensiva. Ali foi um... E o mérito do Pita, né? Ele entra e faz um gol espetacular. O terceiro gol, acho que isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Esse tipo de bola, ele não faz a chamada defesa, aspas, impossível, né? Aquela defesa. Exato. Eu concordo com você. Os outros 2 achei que não. O Agora, segundo gol, o cara não pode chutar a bola da linha sem dúvida. Sem ter marcação. Eu ia chamar... Parece um time que não treina. Eu ia chamar atenção para isso. É impressionante como o Flamengo permite que um jogador como o Gabriel tenha a liberdade que teve para chutar aquela bola, né? Agora, também não estou desmerecendo o gol do Pita, que foi um golaço. Agora, há mistérios no futebol, né, de encaixe de jogo. O Bragantino é um adversário tão espinhoso para o Flamengo como é para o Corinthians. Eles têm praticamente o mesmo número de vitórias entre os dois. É um negócio... E lá em Bragança, da mesma maneira. No ano passado o Flamengo ganhou, né? Ganhou. Agora, isso, o Mauro chamou atenção. Em 23 foi 4-0. Nos anos 90 foi 5-1. Isso. Tem resultados... Queria ouvir você sobre o Paquetá. Paquetá. Trajano. Você sabe que eu acho do Paquetá. Eu sempre achei estranho essa vinda dele do jeito que veio. Do jeito que foi armada a coisa. Com esse preço, sabe? O Flamengo contratou o Paquetá, peso de ouro, e ele deu entrevistas dizendo que era a vontade dele, abriu mão de uma série de coisas. E até agora, quantos jogos do Paquetá já fez com a camisa do Flamengo? Acho que fez bastante. 15. Não jogou nada. 15 jogos. Não jogou não. Pro valor que ele foi, que pagaram por ele,
pela expectativa que havia. Veja você o seguinte, já foi dito, se ele acha que voltou para o Brasil e ia arrebentar a boca do balão, ia conseguir uma vaguinha na seleção brasileira, eu acho que ele, quando viu o Danilo jogar nas 2 partidas, ele deve ter se mancado, que ele não vai para a Copa do Mundo. Não é merecedor de ir para a Copa do Mundo. E me soa, também de uma forma, eu não posso acusar ninguém, mas me soa de uma forma meio estranha ter saído da Inglaterra assim, sabe como é que é? Eu achei meio esquisita essa transferência assim. Sabe? Mas tudo bem, foi julgado, foi inocentado e tal, mas... Para inglês ver, né, Zé? Para inglês ver. Mas tudo bem, a justiça não o puniu. Sim. Mas é um jogador que está decepcionando. Custou. Essa coisa eu não sabia que era o jogador mais caro foi o jogador mais caro, porque antes era o Vitor Roque, aí foi o Gerson, aí virou o Paquetá. Tá, Vitor Roque, Gerson. Gerson é outro que ainda não conseguiu voltar direito ainda, né? Custou muito caro pro Cruzeiro. Agora o Paquetá é uma grande decepção. E ontem ele estava jogando, se eu não me engano, Danilo e Arnaldo, na posição que ele parece que ele mais rende. Que seria no lugar do Arrascaeta ali, vai. Mais ou menos no mesmo... E ele foi contratado para jogar em que posição? Então, é que ele joga em torno, ele joga em várias. Então, né? eu acho que a grande questão que faz o Paquetá ter sido muito caro, eu sempre falei, eu acho que o Paquetá é um bom jogador, versátil, fisicamente, como diz o Arnaldo, um cavalo e tal. Mas 40 e poucos milhões sempre me pareceu caro para nossa realidade. Mas é aquela história, o Flamengo tem dinheiro, pode pagar, achou que merecia pagar e pagou, e tá tudo em dia, então nesse ponto... Eu não gosto desse argumento. Ter dinheiro não significa que você possa ofender o dinheiro. Dinheiro não aceita ofensa. Não, eu entendo, mas é que eu acho cedo pra gente já cravar. Assim como eu achava cedo quando já cravavam que o Vitor Roque estava errado e não ia dar certo e tal. 25 milhões, o Vitor Roque, pro Palmeiras era muito dinheiro naquela época, e ainda é muito dinheiro agora que veio com Arias, mas acho que ainda tem um tempo, tem uma margem de melhora, assim como teve o Vitor Roque, demorou um tempo até pegar no tranco. Hoje a gente fala que o Vitor Roque vários 25 milhões. Mas você concorda que é diferente. O Vitor Roque é um cara em começo de carreira e o Paquetá é um jogador formado. Sim. Né? Quer dizer, você tinha elementos para saber que... Como o Arias. Sim. Como o Arias, Sim, o Arias, mas os dois já são... Sabe que eu acho que a comparação Mas o Arias já rendeu no Palmeiras mais que o Paquetá no Flamengo. Eu acho que a melhor comparação, até pela posição e pelos dois terem partido da seleção, futebol inglês, é Andréas e Paquetá. O Andréas veio por 10 e o Paquetá veio por 42. Mas eu acho que não é só o dinheiro, eu acho que o Paquetá voltou, não é para jogar no Flamengo. Para jogar na seleção. Para jogar na seleção. Sim. Então, mas isso aí não, isso para mim é claro. Claro, através do Flamengo e para a seleção brasileira. Ele não está jogando no Flamengo e não está sendo nem chamado pelo Ancelotti. Então, é uma decepção dupla, no Flamengo e na seleção. E o curioso do Paquetá é que